3, então a gente normalmente diz que a dimensão do grupo SO2 é 3. Ou seja, o que é um grupo de dimensão 3? É um grupo cuja matriz representativa depende de 3 parâmetros. Tá? Então, nesse caso, a matriz representativa eu poderia, por exemplo, escolher alfa, de tal maneira que esse alfa seja mais ou menos raiz quadrada de 1 menos beta 2 menos gama 3 menos delta 2. Então, eu posso escolher esse alfa. Então, tá? Então a dimensão é 3, porque essa matriz aqui, ela depende basicamente de beta, gama e delta. O alfa é a função de alfa, beta, gama e delta. Eu deixo beta, gama e delta completamente soltos e o alfa fica fixado por eles 3. Então, nesse sentido que a gente diz que a dimensão do grupo é 3 e a variedade do grupo. Então, o que a gente faz é o seguinte: uma esfera tridimensional, os pontos dessa esfera tridimensional, eu posso usar as coordenadas de um ponto da esfera, os pontos da esfera tridimensional satisfazem a essas condições aqui. Então, se eu pegar os pontos, a cada ponto de uma esfera tridimensional, pode ser colocado aqui e gerar uma matriz SO2. Então, nós criamos uma relação, de novo, entre os elementos de uma matriz e os pontos de um espaço. Então, dentro de uma esfera, eu pego, dentro de uma esfera tridimensional, um raio 1, S3, dentro daquela esfera S3, eu estou buscando, eu pego cada ponto, pego as coordenadas desse ponto da esfera, eles satisfazem a essa condição, e aí coloco aqui, ganho uma matriz S2. Então eu faço uma relação entre um espaço de pontos e um conjunto de matrizes. Então eu estou fazendo a ponte entre dois campos da matemática. O campo da álgebra, que são as matrizes, e o campo da geometria, ou das variedades, que são os espaços. Certo? Então, isso é a estrutura de uma matriz SO2. Agora, lembrando, como no caso da matriz SO2, lembre que a matriz SO2, no caso tanto na matriz SO2 quanto na matriz SP, nós fizemos a seguinte coisa. No caso do SO2, nós mostramos que uma matriz SO2 ela podia sempre ser escrita, quer dizer, a matriz geral de SO2, a matriz R, que depende de um parâmetro θ, no caso do SO2, que é do cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então, nós mostramos que uma matriz de SO2, ela pode sempre ser escrita sob a forma do exponencial do I, θ, vezes aquela matriz epsilon. Nós chamamos essa matriz aqui de gerador. Então, o gerador, então nós temos o parâmetro e o gerador. Nós fizemos a mesma coisa para SP2. Quando nós pegamos a matriz SP2 na aula passada, nós mostramos que eu podia pegar a matriz R de SP2 e escrever também sob a forma da exponencial I. A gente botava aqui uma matriz que eu chamei de ômega. E aí depois nós vimos quem era a matriz ômega. Nós vimos que a matriz ômega, na aula passada, ela podia ser expandida em termos de 3 matrizes. Então, a gente expandiu ômega, foi conhecida, em termos de 3 geradores. Então, o que a gente vai compreendendo do grupo é que para cada dimensão do grupo, existe um gerador. Então, no caso do SO2, a dimensão é 1. O grupo SO2, ele depende de um único parâmetro, é o θ. E aí, associado ao θ, eu tenho esse gerador. Na aula passada, você tem aquela expressão que nós tivemos crônica? Vocês vão ouvir isso? A gente tirou uma expressão do homem na aula, quando a gente estava terminando a aula. Então, segundo o João Vitor aqui, na aula passada, a gente mostrava então, que essa matriz ômega, ela tinha a seguinte estrutura. Ela era um x vezes 1, 0, 0, menos 1, mais um y vezes 0, 1, 0, 0,
mais 1z vezes 0, 0, 1, 0. Então, esse é o que nós chamamos de geradores. Nós chamamos essa matriz aqui de lambda 1, chamamos essa matriz aqui de lambda 2 e chamamos essa matriz aqui de lambda 3. Então, na aula passada a gente mostrou que essa matriz, que no fundo é o gerador de SP2, ela depende de 3 matrizes constantes. Obrigado. Tá? Como o grupo SP2 também tem dimensão 3, então a gente vê um parâmetro, uma matriz, um gerador, um parâmetro, um gerador, um parâmetro, um gerador. Então, uma matriz de um grupo, ela deve sempre ser, quer dizer, o grupo de I vai ter sempre essa característica. A nossa matriz, ela vai ser sempre exponencial de uma dada matriz. E aqui, essa matriz que fica no expoente é a matriz que é expressa em função dos geradores. Então, aqui estão os geradores. Os geradores estão aqui. Gerador, parâmetro. Cada gerador aparece com um parâmetro. A dimensão, então, é 3. O número de geradores... Quer dizer, o número de geradores de um grupo é igual à dimensão do seu grupo. A dimensão, então, o número de geradores então, é a dimensão do grupo. Então, no caso de SO2, nós já sabemos que a dimensão é 3. Nós mostramos que o grupo SO2 ele é equivalente a uma esfera tridimensional. Ele depende de 3 parâmetros. A gente chamou ali de beta, gama e delta. Então, vamos fazer a mesma historinha. Vamos pegar uma matriz R, pegar o nosso grupo SO2, e vamos pegar uma matriz R desse grupo. Já sabemos qual é a carinha dela. Então, nós sabemos que a matriz R de SO2 ela tem essa estrutura aqui. A, B, menos B, A. E aí nós sabemos que essa matriz, então eu vou querer fazer como eu fiz no caso do SO2, vou botar exponencial de I vezes uma matriz ômega. Aqui eu também poderia ter colocado, a gente só coloca coisa no nome. No caso do SO2, vamos colocar o I aqui. Então, aqui é que vão morar os geradores. Os geradores vão estar aqui. Então, isso é uma matriz de SO2. Então, quais são as características de uma matriz de SO2? A matriz de SO2, o que caracteriza a matriz de SO2 é ela ser unitária, portanto, ela satisfaz a essa relação aqui. E ela tem determinante 1. São as duas características do meu grupo SO2. Então vamos ver como é que essas condições se revertem para o ômega. Eu conheço as condições em cima, vocês estão lembrados aí pela nossa terminologia, essa matriz aqui é a matriz que representa o grupo. Essa matriz que está aqui é a matriz que a gente chama da álgebra. Então, aqui é o grupo, aqui é a álgebra. Então, na verdade, o que a gente vai definir agora, o que a gente está precisando saber é quem é a matriz ômega. Então, quem é a matriz ômega, com isso eu estou descobrindo quem é a álgebra. Então, isso aqui é a matriz ômega. Então, na nossa literatura usual, na nomenclatura usual da teoria de grupo, a álgebra a gente representa pelas iniciais do grupo em minúsculo. Então, aqui é a matriz do grupo. Então, o grupo é exponencial da álgebra. A álgebra está aqui. Então, os 3 geradores do grupo SP2 são esses 3 geradores. Né? A gente viu na aula passada que eles têm uma relação, em relações de comunicação. Esse com esse. Então, a gente definiu a álgebra. O que nós queremos fazer agora é, no fundo, descobrir as matrizes ômega. Se eu descobrir as matrizes ômega, no fundo, eu vou estar descobrindo quem é a álgebra de Lie de SP2. Então, vamos buscando. Então, o nosso problema agora é essas condições aqui são as condições impostas nas matrizes do grupo. Eu agora tenho que ver como é que essas condições se refletem nas matrizes da álgebra. Então, traduzir
aquelas duas condições para a ordem. Então, eu tenho isso aqui, exponencial de I ômega Dagger, exponencial de I ômega tem que ser igual à identidade. Então, o que significa matriz unitária? Matriz unitária significa que o inverso dela, que isso aqui, esse objeto aqui, então, é o inverso. Até de outra forma, perdão. A gente está mostrando que a matriz CSU2 significa que o inverso dela é o seu conjugado hermitiano. Então, quem é o inverso dessa matriz? Quando eu tenho uma matriz é a I ômega, e se a minha matriz é o inverso dela é a menos I ômega. O inverso da minha matriz. Claro, se eu multiplicar E a menos I ômega por E a I ômega, sabe, tem que saber, quando eu multiplico uma exponencial de uma matriz pela exponencial de outra matriz, isso aqui é, em geral, diferente de E a A mais B. Né? Tá? Isso vale para números. Tá? Exponencial de x vezes exponencial de y é exponencial de x mais y. Aqui ninguém vacila. Mas quando eu tenho exponencial de uma matriz vezes a exponencial de outra matriz, exponencial de uma matriz vezes a exponencial de outra matriz, essa expressão não é simples, ela é exponencial da soma mais 1/2 do comutador de A com B, mais 1/6 aqui do comutador de A, comutador de A com B, e assim vai. Essa expressão vai toda a vida. Então, quando eu vou multiplicar a exponencial de uma matriz pela exponencial de outra matriz, isso aqui só para se essas duas matrizes comutarem. Se duas matrizes comutam, o produto das exponenciais dela é exponencial de soma. Mas se essas matrizes não comutarem, eu tenho termos adicionais aqui em cima. Por quê? Porque matrizes são números que não comutam. Né? Então, tem que ter cuidado. Então, lembrem-se sempre dessa expressão, que é a chamada expressão de Hausdorff. O que é o BCH isso? Vou até botar também. Baker, isso não. Baker, Campbell, Hausdorff. Então essa expressão é essa aqui. Essa expressão a gente usa recursivamente em mecânica quântica, então a gente usa também. Então ela é exponencial de A mais B mais 1/2 do comutador de A com B. Depois, se vocês quiserem, vocês se encontram. Isso aí eu já vi naquela série que tem do Wolfram, né? Matemática do Wolfram, tipo o Wikipedia da matemática. Tem essa expressão, você pode botar Becker, Campbell, Hausdorff. Seria essa expressão bem cheia. Tá? Essa expressão tem várias ordens. É uma expressão gradual. Então, em princípio, vai assim. Agora, claro, se duas matrizes comutam, isso aqui é zero, isso aqui é tudo aqui para cá é zero. Então, se as duas matrizes comutam uma com a outra, é verdade esse resultado. Mas se elas não comutam, eu tenho que colocar esses termos científicos. Não só isso aqui. Mas como essa matriz comuta com essa, porque toda matriz comuta com si própria. Qual é o comutador de ômega com menos ômega? É ômega vezes ômega, é ômega vezes menos ômega, vezes menos ômega, vezes ômega. Então é ômega 2 menos ômega 2. Né? Menos ômega 2 mais ômega 2. Então uma matriz comuta consigo própria. Então é verdade. Então agora sim, agora eu posso dizer.
aqui, né? Se eu multiplicar essa matriz por essa matriz, isso dá identidade. Por quê? Porque isso aqui vai ser exponencial de menos i ômega mais i ômega. Isso só é verdadeiro porque essa matriz é a mesma que está aqui, então elas commutam. Então, isso aqui tudo é zero. Então, eu posso aplicar essa expressão, a exponencial, o produto da exponencial e a exponencial da soma, que essas duas cargas são a mesma. Aí sim, isso aqui cabe zero a 1. Então, beleza. Então, o inverso dessa matriz é a matriz com sinal trocado. Então, isso vale para qualquer matriz. Bom, exponencial de uma matriz n, se eu quiser inverter isso aqui é exponencial de menos a matriz. O problema está resolvido. Então, é claro, o inverso dessa matriz é exponencial de menos i ômega. Agora, quando eu tiro o conjugado, então isso aqui é o R menos 1. Agora, quem é o R da Eiger? Pois é, então R é isso aqui, é exponencial de i ômega. Quem é o R da Eiger? O que é exponencial de i ômega? É a identidade mais i ômega vezes i ômega sobre 2 mais i ômega vezes i ômega vezes i ômega sobre 3 e assim vai. Essa série é uma série infinita, né? Se eu tirar, isso aqui é a matriz R. Então, se eu tirar o complexo conjugado, o hermitiano conjugado dessa matriz, o hermitiano conjugado da identidade é a própria identidade. O hermitiano conjugado de i ômega é menos i ômega da guerra. O hermitiano conjugado troca a ordem, vai ficar mais aqui, vai ficar menos i ômega dagger vezes menos i ômega dagger sobre 2. E assim vai ficar tudo igual. Então o que vai acontecer? No fundo, eu vou estar gerando a série do menos i ômega dagger. Então, o conjugado hermitiano na exponencial de ômega é exponencial de menos i ômega. É isso aqui, ó. Só para usar isso aqui para cá. Então, isso aqui. Então, o fato da matriz ser unitária, né? R menos 1 ser igual a unidade, já fixou para mim. Então, isso aqui é exponencial de menos i ômega. E isso aqui é exponencial de menos i ômega dagger. Então, essas duas exponenciais sendo iguais aqui, então significa que menos i igual a menos i, então ômega tem que ser igual a ômega dagger. Então, essa é a condição das matrizes da álgebra. Então, isso aqui define a álgebra de SO2. A álgebra das matrizes então, no expoente, que é a álgebra de SO2, ela vai ser, no fundo, a álgebra das matrizes hermitianas. Toda matriz unitária, toda matriz de SO2, ela pode ser escrita como sendo a exponencial de I de uma matriz hermitiana. Então, a condição é que a matriz que sirva de expoente para gerar a matriz SO2 seja uma matriz unitária. Então, o grupo SO2 é o grupo das matrizes unitárias, mas a álgebra SO2 é a álgebra das matrizes hermitianas. Então, o que é unitário no grupo é hermitiano na álgebra, perceberam? Isso é o grupo. Isso é o grupo. Isso é a álgebra. Então, a condição de ser unitário no grupo refletiu-se na condição de ser hermitiano para a álgebra. Certo? Então, sempre que a gente tiver um grupo unitário, ele vai ser a exponencial de I vezes uma álgebra de matrizes hermitianas. Então, por isso que a gente usa muito matriz hermitiana em matemática, também é muito, em álgebra linear é muito importante, porque as matrizes hermitianas, a álgebra delas é, no fundo, a álgebra dos grupos unitários. Então, quando eu estou falando de matrizes hermitianas, eu estou, na verdade, já construindo grupos unitários. Certo? Na aula passada também, nós motivamos que as matrizes hermitianas são importantes na mecânica quântica,
porque todas as grandezas que são observadas, né, correspondem a grandezas que podem ser medidas na mecânica quântica, são representadas por matrizes hermitianas. Na aula passada a gente também falou do teorema espectral da matriz hermitiana, a gente mostrou que toda matriz hermitiana tem alto valor real, e mostramos também que os autovetores associados a autovalores distintos das matrizes hermitianas são ortogonáveis. E demos o teorema espectral das matrizes hermitianas. Toda matriz hermitiana pode ser conduzida a uma forma diagonal real por meio de transformações unitárias. Então isso aí eu estou lembrando a vocês que a gente fez, que vai ser importante para nós. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos caminhar um pouquinho mais. Então vamos discutir quem é a álgebra. Vamos agora então trabalhar um detalhe dessa álgebra. Vou dar um intervalo de novo. Então, a álgebra das matrizes SO2 é a álgebra das matrizes hermitianas. Isso aqui é que define o SO2 álgebra. O SO2. Então vamos escrever quem é a matriz hermitiana mais geral. Quando a matriz é hermitiana, qual é a característica? Então, se essa matriz aqui é complexa, ela é alfa, beta, gama, delta. O conjugado hermitiano dela vai ser alfa, star, gama, star, beta, star, delta, star. Então, para essa matriz ser hermitiana, o alfa tem que ser igual ao alfa star. O beta tem que ser igual ao gama star. Aí, obviamente, o gama vai ser o beta star. E o delta é igual ao delta star. Se o número complexo é igual ao seu conjugado hermitiano, significa que ele é real, não tem parte imaginária. Então, esse número é real e esse número é real. Então, a estrutura de uma matriz hermitiana vai ser um número real A. Agora, esse número beta, ele não precisa ser uma matriz hermitiana. Então, quer dizer, uma matriz hermitiana, esse número é real, esse número é real, e esse número, esse gama aqui, é o beta star. Então, se eu pegar alfa real, beta, e botar o beta star aqui, e esse cara aqui for o real, então isso aqui é a estrutura geral de uma matriz hermitiana. A diagonal dela é toda real, e os elementos fora da diagonal guardam essa relação. Então, a matriz S2, então esse cara é real. Agora, esse cara aqui não é real, então eu posso botar aqui um D menos IC. Agora, esse cara que está aqui tem que ser o complexo conjugado desse que está aqui. Então, isso aqui vai ficar D mais IC. Tanto faz, eu poderia botar mais IC aqui e menos IC, é arbitrário. Por questões históricas ligadas ao que fez o Paulo, a gente bota o menos aqui. Então, esse número é real, esse número é um número complexo, aqui é o conjugado dele, e aqui é um outro número real, D. Só que está faltando uma condição. Nós usamos a condição de quê? Nós usamos a condição de unitariedade. Agora, a matriz tem determinante 1. Então, se essa matriz tem determinante 1, como é que fica essa condição na álgebra? O determinante da exponencial de ômega tem que ser 1. Se essa matriz tem determinante 1, automaticamente o traço dessa matriz vai ser 0. Toda matriz, né? Então, se o determinante da exponencial de uma matriz vale 1, então significa que o traço dessa matriz é 0. É fácil a gente ver isso. Imagina que a matriz, bota a matriz na forma diagonal. Se tiver uma matriz diagonal, né, tem lambda 1, lambda 2, lambda n. 0, 0. Se eu exponenciar, essa aqui é a minha matriz essa aqui é a minha matriz, vamos dizer, essa aqui é a minha matriz R. Vamos dizer que tem essa matriz aqui, N. Vamos dizer que eu quero exponenciar essa matriz. Quem vai ser exponencial dessa matriz? Eu vou pegar essa matriz e vou levar todas as ordens. Como ela só tem elemento na diagonal, ela só vai proliferar na diagonal. Então, a exponencial de uma matriz que está na forma diagonal é a forma exponencial dos autovalores dela. É elevado a lambda 1, é elevado a lambda n, tudo certo. Se o determinante dela é 1, isso significa que é elevado a lambda 1 mais lambda 2 mais lambda n é igual a 1.
o determinante dessa matriz é o produto da diagonal, vai ficar E elevado a lambda 1 vezes E lambda 2 vezes E lambda E. Mas para isso aqui ser 1, isso aqui tem que ser 0. Mas isso aqui nada mais é do que o traço da matriz. Então, o traço é 0. Então, nós estamos mostrando isso. Se o determinante da exponencial de uma matriz for 1, então, o determinante da exponencial de uma matriz é 1, então é porque essa matriz tem traço 1. Então, a matriz de SU2, como ela tem determinante 1, na álgebra, a exponencial dela, que é o ômega, tem que ter traço 0. Então, a outra condição é que o traço seja 0. Então, na verdade, as matrizes da álgebra SU2, elas satisfazem algumas condições. O que para o grupo é a unitariedade, para a álgebra é a hermiticidade. Então, o fato do grupo ser unitário implica que as matrizes da álgebra sejam hermitianas. Depois, o fato do grupo da matriz ter determinante 1 se reverte na álgebra sobre a forma de traço 0. Então, uma matriz da álgebra de SU2, qualquer matriz da álgebra de SU2 tem que satisfazer essas duas propriedades. Ela tem que ser hermitiana e tem que ter traço nulo. Então, vamos pegar um exemplo. Por exemplo, 3, 4 menos I. Aqui é 4 mais I. E aqui é menos 3. Então, essa matriz é hermitiana? É. Tem traço nulo? Tem. Então, é uma matriz da álgebra de SU2. Essa matriz aqui, por exemplo, ela não tem traço nulo. Então, ela não pode estar nessa álgebra. Então, a matriz hermitiana é a matriz que tem. Essa é a estrutura geral de uma matriz. É só botar o D igual a menos A. Então, toda matriz de SU2 vai ter essa estrutura. A matriz ômega, ela vai ter sempre essa cara. Ela vai ser A menos A, para poder ter traço 0. E aqui ela vai ser B menos IC, e aqui é B mais IC. Então, essa é a estrutura geral de uma matriz hermitiana. Uma matriz hermitiana de traço nulo, ou seja, de uma matriz da álgebra SU2. Então, uma matriz ômega. Então, estou falando agora da álgebra, não do grupo. Então, uma matriz ômega que pertence à álgebra, ela ficou com essa carinha fechada. A menos A. B menos IC. B mais IC. Poderia ser o contrário? Poderia. Ali B mais IC. Poderia, é uma questão de B mais convenção. IC. Poderia, não faria nenhuma diferença. Uma questão de convenção. É uma questão de até histórica, sabe? Então eu posso expandir, vamos fazer como no caso do SP2. Eu posso expandir essa matriz numa base. Isso aqui é A vezes 1, 0, 0, menos 1. Mais B vezes 0, 1, 1, 0. Mais C vezes 0, menos I e 0. Então, nós descobrimos os geradores. Foi exatamente o que a gente fez com o SP2. A gente expande a matriz da álgebra e a gente vai ganhar matrizes geradoras. Então, qual é a dimensão da álgebra? O grupo é 3. Então, matriz geradora, matriz geradora, matriz geradora. Para cada matriz geradora, um parâmetro. Então, a gente mostra que uma matriz da álgebra de SU2, ou seja, no espaço das matrizes hermitianas de traço nulo, nós tiramos 3 matrizes independentes. A ordem é essa. Na verdade, a gente chama essa matriz aqui de sigma 1. A gente define essa matriz aqui. Sigma 1 é 0, 1, 1, 0. Muitas vezes também é chamada de matriz sigma x. Depois, a gente define uma matriz sigma 2, que é a matriz 0, menos i e 0, que muitas vezes a gente chama de matriz sigma y. E depois a matriz sigma 3, que é a matriz 1, 0, 0, menos 1, que nós chamamos de matriz sigma 0. Qual é a característica essencial dessas matrizes? Todas elas são hermitianas. Então, sigma i dagger é igual a sigma i. Então, todo i vai de 1 a 3. E todas as matrizes têm traço nulo. São justamente as características do grupo SU2, da álgebra SU2. Toda matriz de SU2, ela tem que ser hermitiana e tem que ter traço nulo. Então, esses 3 geradores, na verdade eu digo que qualquer matriz hermitiana da álgebra SU2
pode ser expandida em termos dessas três matrizes fixas. Isso aí faz uma base. Então, isso aí faz o papel de matrizes base para a álgebra SO2. Essas são as chamadas matrizes de Pauli. Então, as matrizes de Pauli, elas são importantes, né? Em conexão, elas formam uma base para o espaço de todas as matrizes hermitianas 2x2 traço nulo. Ou seja, elas formam uma base na álgebra SO2 pequeno. Esse é o papel das matrizes de Pauli. Elas vão ser muito importantes, elas vão descrever o spin do elétron. Na mecânica quântica, a gente usa exatamente as matrizes de Pauli para descrever o spin do elétron não relativismo. Então, vamos trabalhar na próxima aula, nós vamos trabalhar essencialmente, né, no grupo da álgebra SO2. Então, vou dar um intervalinho, 1h15, 1h10, então a gente retoma 1h15 para acabar 2 horas, tá? 15 minutos de descanso, mais 45 minutos de aula.